Oi, gente, boa noite. Ai, pronto. Tá, estão me ouvindo? Podemos começar, né? Gente, meu nome é Amanda Lapa. Eu sou psicóloga clínica, mas também sou psicóloga jurídica. Como que eu vim parar na psicologia jurídica? A partir da psicologia social. Quando eu estava, que nem vocês, quando eu era estudante, eu já tinha um pezinho na psicologia social. O meu TCC eu fiz na época, juntando alguns desejos meus entre violência sexual, a partir da facilitação com dança e a psicologia social. Depois eu mando se vocês quiserem, ficou bem bonito. Nessa época, eu estava estagiando num abrigo aqui em Brasília, na Ceilândia, se chama Instituição São José. E lá eu tinha crianças e adolescentes que eram retirados da família por maus tratos. Bem intenso, trabalho bem profundo e muito sério. E foi quando eu fui botando o pezinho na psicologia jurídica, porque você vai tendo que aprender como que funcionam as leis, coisas que a gente sabe só no senso comum e a gente acha que sabe quando tá com a cara lá no gol, não é nada do que a gente pensa, e como deixar aquilo de uma forma mais humana possível. Porque eu acho que o nosso trabalho, inclusive hoje, já posso trazer trazendo para vocês vários links. Assim, hoje eu fiz um atendimento domiciliar muito sensível a partir de uma perícia em que uma criança não está com a mãe e eu que tenho que ajudar o juiz a determinar qual vai ser o lar de referência para essa criança. O que a gente fala muito dos melhores interesses, mas, na verdade, muitas vezes os melhores interesses que estão se falando é o dos pais e não da criança. E, às vezes, é muito complicado, mas calma, eu vou andando devagar, um pezinho de cada vez. E aí, eu estava estagiando, depois eu acabei trabalhando nessa instituição, e eu fui me aproximando cada vez mais na psicologia jurídica e eu queria estar um passo antes. Eu não queria estar lá. Eu identifiquei comigo mesma que eu tinha que encontrar uma forma de estar antes da solução ser aquela, das crianças já serem retiradas, já serem negligenciadas. Percebi que, por mais que essa era uma utopia, porque hoje, estando, entre aspas, um passo atrás, a gente não está em lugar nenhum. Porque muitas crianças continuam sendo negligenciadas, muitas crianças ainda precisam ser afastadas das famílias para sobreviverem, né? Só que, infelizmente, vamos falar, há coisas boas do Brasil. Felizmente, na nossa legislação, a criança, ela sempre tem que a força maior é a criança retornar para a sua família. Seja ela pai, seja ela mãe, seja ela avó, tia, até o papagaio. Então, a gente tenta trazer essa criança de novo para a vinculação dessa família, o que em muitos outros países não são. Se a criança é negligenciada, ela já vai para o abrigo, já vai para o orfanato, e aí ela já é adotada e acabou o vínculo. Aqui a gente tenta vários passos até que essa criança realmente seja levada para uma instituição de adoção, que aí realmente aí quando a criança crescer, tiver 18 anos, quiser ter acesso a essa família. Mas vamos dizer que isso é outro caminho. O que eu estou hoje e que é o que eu acho que vocês estão com muitas dúvidas para entender é outro lugar. Mas eu dei assim um pouquinho da minha caminhada até chegar aqui. Eu conheci, por sorte, pessoas muito queridas e muito importantes. Assim, eu brinco que a minha mentora foi a doutora Marília Lobão, que é uma psicóloga jurídica e social aqui em Brasília, muito reconhecida. Eu acabei virando o braço direito dela, fui treinada por ela, fiz trabalhos diretamente com ela. Hoje ela está aposentada e hoje ela me indica. Então, eu recebo muitas indicações tanto de juízes como também de escritórios de advocacia que chegam até ela e ela manda para mim. Mas isso também é outro tópico, a gente vai indo. Eu estou deixando vários guarda-chuvas para vocês irem depois fazendo perguntas, tá bom? Posso ir
ir andando conforme as perguntas que vocês me mandaram, que aí eu consigo ir fazendo uma escadinha para a gente. Eu gostei muito das perguntas. Quer dizer que vocês, de alguma forma, leram algumas coisas, porque foram bem direcionadoras. O que diferencia a avaliação psicológica no contexto jurídico de outros tipos de avaliação? Sensacional essa pergunta, e para conseguir já deixar claro para vocês. No contexto jurídico, a avaliação psicológica, ela não tem como finalidade promover tratamento. Então, por mais que eu tenha um sujeito que eu esteja avaliando, eu não vou tratar esse sujeito. O que, de uma certa forma, é um pouco frio, né? Pensando na gente. Eu posso estar vendo ali um monte de coisas que eu quero fazer, que eu quero botar a minha mão, e eu não posso. Porque eu tenho que entender que ele não é meu paciente. Eu venho para subsidiar ao juiz, então quem me demanda é o juiz, então não é o paciente. Se é o paciente que vem na minha clínica, quero fazer uma avaliação psicológica, aí eu estou sendo subsidiada por ele. Então, nele eu vou prestar atenção, vou fazer toda a avaliação psicológica e o resultado é para ele. Nesse caso, o resultado é para o juiz. Então, não visa tratamento psicológico, não visa acompanhamento do sujeito, eu avalio ele para dar melhores respostas para o juiz. Então, não sei se vocês entenderam, mas, em suma, a demanda parte do juiz e não do avaliado, tá? 2, quais técnicas e instrumentos? Acredito que no 4º semestre vocês já estão vendo aquilo de entrevista semi-estruturada, já estão vendo algumas coisas assim? Sim. Eu tenho um pouco da essência da minha entrevista semi-estruturada, mas agora, talvez um pouco pela experiência, eu já vou sentindo o que cada caso precisa. Às vezes ele precisa um pouco mais de firmeza, às vezes ele precisa um pouco mais de associação livre e deixar aquele pai ou aquela mãe falar. Mas, basicamente, entrevista individual. Então, eu atendo o pai e a mãe, atendo a mãe e a criança, o pai e a criança. Eu atendo a rede de apoio da mãe, a rede de apoio do pai. Faço entrevistas com a escola, com os médicos ou psicólogos, também já aconteceu, que atendem essa criança, e eu particularmente gosto também. Se os pais têm acompanhamento psicológico, eu procuro fazer uma entrevista com os psicólogos desses genitores. Também faço atendimento domiciliar. Assumo que no início eu não fazia tanto, porque, na verdade, quem determina sou eu. Então, eu determino se esse caso necessita de um atendimento domiciliar ou não. Mas eu assumo que, ultimamente, eu tenho preferido fazer. Então, às vezes, eu vou, sim, até Braslândia. Hoje, o caso que eu comentei, eu fui até Samambaia. Enfim, eu me desloco. Mas também porque no PJE, no meu cadastro do PJE, é o processo onde a gente tem os autos, onde a gente é nomeada, onde a gente vê os advogados, enfim, todo mundo lá. Mas lá na minha inscrição, eu inseri que eu estou aberta a fazer em qualquer fórum de Brasília e cidades satélites. Eu poderia me retirar, mas eu ainda me coloco lá, independente se eu faço os atendimentos não, desculpa, as perícias particulares. Então, as perícias particulares normalmente são pessoas que podem pagar, né? Então, dependendo da complexidade, eu vou e coloco o meu preço, o meu honorário. E aí as partes aceitam ou impugnam, normalmente aceitam. Agora, eu faço questão de fazer as perícias de justiça gratuita, porque eu acredito cegamente em que a psicologia ela não pode ser elitizada, e é algo que eu sigo desde a minha graduação até hoje. Eu também faço, quando eu falo da clínica, eu também atendo, né, pessoas que não podem pagar por, digamos que simbólico. Então, eu já atendi pessoas por R$ 5 de verdade. Mas é algo que eu acredito a gente não pode se basear por isso que eu acho que tem que ter vagas, ou seja, perícias também de justiça gratuita. Eu não faço 10 em um mês. Primeiro que eu não tenho tempo, porque eu gosto de fazer bem feito, da mesma forma que eu faria para uma perícia particular, também para uma justiça gratuita. Quando eu falo justiça gratuita, não quer dizer que eu não receba nada, mas quem me paga é o Estado, é o próprio TJDFT. Mas a gente tem uma tabela, então eu não posso fugir dessa tabela, que hoje o mínimo é R$ 1.994.
Então, quando você pensa em todo um trabalho, esse valor, eu, particularmente, não acho que é um valor, é mais um valor simbólico do que realmente paga o meu trabalho. Vocês me entendem? Sim. Pode. Ixi, travou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Eu tô falando, gente, mas vocês podem levantar uma mãozinha que eu paro, tá bom? Não, pode continuar. Nas minhas práticas, eu já tive necessidade de fazer avaliação, então eu apliquei alguns testes. Eu gosto de fazer aqueles testes de perguntinha, esse é mais para criança, então normalmente eu sempre faço mais, mas para adulto eu já usei o SATEPSI, que são escalas de personalidade, de inteligência, aspectos socioemocionais, dá para usar com criança também, mas com criança eu gosto de fazer mais o desenho, né, a árvore da família, a árvore da vida, e assim vai. Além disso, pensando nos passos a passos, né, dos procedimentos que eu faço, o outro é a leitura dos autos. Você tem que ler os autos, você tem que ver as minúcias dos autos, e normalmente os autos são enormes, gente, enormes, enormes. Eu já fiz o cálculo, eu levo em torno mais ou menos de 1 hora a cada 100 páginas, hoje. Já levei mais tempo, mas é muita coisa. Então, se eu não estou atendendo e eu não estou escrevendo laudo, provavelmente eu estou lendo. Então, é muita coisa. Chega à noite, a mente já está assim, explodindo. Assim. Mas, enfim. E aí, a triangulação dessas fontes todas, desses procedimentos que eu falei, aumenta a confiabilidade dos resultados, que é a minha resposta à demanda do juiz. Quando eu falo demanda do juiz, o que é a demanda do juiz? Então, ele vai lá nos autos e escreve: eu estou nomeando a perita Amanda Lapa, tarará, tarará, para me responder, não é tão formal assim, informal assim, tá, gente? É mais formal, mas digamos que, para me responder qual seria o melhor lá de referência para essa criança, qual seria a melhor guarda, como que seria a melhor regulamentação de convivência, e aí assim vai. Então, eu faço toda essa triangulação e no meu laudo eu escrevo na conclusão a resposta para a demanda do juiz. A 4, que vocês falaram, dos maiores desafios éticos, né? É complicado. Além do que eu já acho que vocês já devem ter pego em alguma matéria de ética, né, na faculdade, de omissão, né, da imparcialidade, isso eu acho que vocês já ouviram mais. Algo que eu gosto de acreditar, que eu prego e pratico no meu trabalho, é garantir que a minha perícia ela não vire um instrumento de revitimização, seja da criança ou de uma mulher, e também de não reforçar uma desigualdade social ou gênero. É difícil, porque muitas vezes você vê, às vezes, uma criança que mora numa casa com um pai, mora numa casa toda linda, maravilhosa, grande, tarará, 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 num bairro, digamos, socialmente melhor, mas a criança é um instrumento de força e está lá porque ganhou de uma mãe que é socialmente mais humilde, que recebe mais, que tem uma casa mais humilde, que mora num bairro menos, em comparação com o pai, menos seguro, e etc, etc. Mas essa mãe teria outras coisas para ofertar àquela criança, que naquele momento a criança não está recebendo. Então, se eu faço um processo pericial rápido e só no que eu vejo, digamos, materializado, eu posso reforçar uma desigualdade de gênero, eu posso reforçar uma desigualdade social. Então, eu acho que a gente também tem que estar atento sempre no que não é tão concreto, no que não é tão fácil das pessoas verbalizarem, e lembrar do nosso local também como cidadão, né? Normalmente as pessoas, quando chegam na perícia, elas já estão muito cansadas. Elas já passaram, às vezes, 2 anos em briga judicial, litigante mesmo, assim, às vezes os pais já não estão conseguindo mais nem se falar, e aí eu gosto de me colocar nesse lugar, sabe, como carne nova? Eu venho como carne nova, com energia nova. É a primeira vez que normalmente aquela mãe ou aquele pai estão sendo ouvidos em primeira pessoa e não alguém representando eles, não alguém apertando eles embaixo da mesa falando não fala isso, entende? Então, é aquela pessoa nua e crua, com as suas fragilidades, mas também com as suas potencialidades. E eu gosto de ver os dois.
e reconhecer os dois, né? Vamos lá, próxima pergunta. De que forma o laudo psicológico precisa ser elaborado para ser compreendido por profissionais que não são da psicologia? Perfeito. Eu gosto de escrever pensando que aquela mãe e aquele pai vão ler meu laudo. Às vezes os advogados nem dão, vou ser sincera para vocês. Mas eu gosto de acreditar que um dia vai chegar na mão dessa mãe, que um dia vai chegar na mão desse pai. Então eu não posso escrever numa linguagem tão distante deles. Eu tenho que escrever formal, porque é o meu trabalho para o juiz, então tem aquele tudo, né, excelentíssimo, tudo que a gente estranha um pouco existe. Não escrevo em primeira pessoa, então não sou eu, Amanda, vi isso, também não. É como se fosse uma leitura mais acadêmica, mas eu sempre tento manter o meu pé no social. E então o laudo ele deve ser redigido em linguagem muito objetiva, clara, sem encheção de linguiça. Então, se eu vi que essa garrafa é amarela, eu vou escrever que essa garrafa é amarela sem botar a minha primeira pessoa. E eu não posso expor também, se a mãe viu que essa garrafa é amarela, dependendo da situação, eu posso falar que a mãe relatou que a garrafa é amarela. Mas eu gosto de explicar por que eu achei importante escrever o relato daquela mãe. Porque o meu lugar ali não é de fulano disse isso, Beltrano disse isso, fulano disse isso, Beltrano disse isso. Não. É a minha análise subjetiva sobre a subjetividade daqueles dois genitores. Então, se eu vou expor algum relato, eu explico por que eu estou expondo aquele relato. E o porquê que ele foi tão importante na minha análise. Tá? Enfim. Aí, deixa eu ver se eu respondi tudo dessa pergunta, se eu penso em outra coisa. Eu traduzo muitas vezes alguns conceitos psicológicos, eu penso isso como uma psicoeducação, então lembrando, eu creio que vai chegar naquela mão daquela mãe, daquele pai, então eu tento psicoeducar aquela mãe, aquele pai, mesmo que lembrando, não é o meu dever como perita, mas eu como, botando meu pé como psicóloga social, eu acredito que a gente tem que instruir o porquê, por exemplo, aquela mãe não tá, por que, por exemplo, aquela mãe, o lar de referência não vai ser o dela. Para ela não receber só um não. Deixa eu entender por que eu recebi um não. Né? Deixa ela entender qual é a minha fragilidade, porque eu posso dar uma reviravolta nessa fragilidade. Agora, se a gente só fala o não, a gente fragiliza mais, a gente quebra mais, a gente afasta mais, a gente distancia mais. Então, eu acho sempre importante a gente tentar nos manter humanos, nos manter perto, né? Então, eu sempre acredito que a psicoeducação, ela aproxima mais do que ela afasta, apesar de que muitas pessoas acreditam que afasta, mas eu acho que não. Na minha experiência, quais aspectos emocionais e sociais são mais relevantes para avaliar a capacidade dos pais em oferecer um ambiente saudável à criança? Vou falar as primeiras coisas que vêm na minha cabeça, tá bom? Mas vocês podem perguntar. Disponibilidade afetiva dos genitores, a capacidade de estabelecer vínculo seguro, a habilidade de comunicação, de comunicação assertiva, firme, se precisar, mas sem negligenciar a criança. Estabilidade emocional, suporte social. Então, o suporte social que eu falo é a rede de apoio. Então, quem é que... Essa mãe tem pessoas por trás? Quem são? Deixa eu conhecer. Então, eu faço um atendimento com a rede de apoio, inclusive antes de conhecer a criança. Eu gosto de ouvir a rede de apoio. Como é que foi o término dessa mãe, desse pai? Houve término, não houve? Porque depende se foram juntos, se foram casados, se só engravidou e nunca foram juntos. E são muitas dinâmicas diferentes, gente. Muitas, inúmeras. Então, a rede de apoio familiar, mas também tem a rede de apoio comunitária, né? A gente sempre tem que lembrar disso. As condições de cuidado diário, então, se essa criança tem rotina, quem está com ela na rotina, quem faz essa rotina acontecer naquela manivela, né? A capacidade de cooperação entre os pais, para mim, também é um direcionador de muitas habilidades ou poucas habilidades. E mais do que aspectos materiais, como eu acho que falei em algum outro momento, avaliar a qualidade das relações e o ambiente socioemocional que é oferecido para aquela criança. Porque, às vezes, os pais, eles têm dificuldade de se entender como... Não é nem de se entender, é de ver a criança como uma pessoa que também tem direitos. Então, a gente acaba criando as crianças
socialmente agora falando, eu aprendi assim, então é assim. Eu aprendi assado, então é assado, né? Poucos pais, ultimamente, que eu tenho visto, eles têm um pezinho na atualização, sabe? Eu vou pensar em mim, não gostei disso que fizeram comigo, não gostei disso que eu vivi, como que eu posso fazer diferente? A gente entra muito rápido na reprodução, e aí a gente se afasta na reflexão, né? Então a gente acaba criando, reproduzindo, sem pensar, só fazendo, só refazendo, refazendo de novo. Então a gente só cria, só deixa a bola do trauma ficar maior. A gente acha que a gente está educando, mas na verdade a gente só está criando com reprodução e afastando aquela criança, né? Então, às vezes, a criança chega, às vezes, muito rígida para mim. E às vezes eu nem consigo identificar de primeira onde é a rigidez. E aí as crianças, muitas crianças, gente, inúmeras, eu escrevo muito sobre isso, que é o conflito de lealdade. Elas acabam tomando um lugar que elas precisam proteger a mãe, ou o pai, ou os dois. Se os pais estão em conflito, ela tenta proteger os dois, então ela acaba maturando precocemente para proteger os adultos, e aí ela não acaba sendo protegida. Mas os pais acham que tudo que eles estão fazendo, ou seja, até brigando entre eles, é para proteger a criança. Mas quando a gente faz umas perguntas norteadoras, eles ficam sem respostas, porque aí o foco não está na criança, está neles. Está naquela dor de uma separação, está numa dificuldade de o pai manter o interesse ou não, e aí culpa a mãe, enfim, muitas bolas de neve. Por isso que a gente também tem que ter o nosso coração um pouco frio, e aí juntando na questão da ética, a gente não pode se deixar levar pelo que a gente já viveu, se eu sou mãe, se eu não sou, se eu sofri com meu pai ou com minha mãe ou não. A gente tem que ver aquela pessoa. Eu gosto de falar da empatia, na psicologia, né, se fala muito sobre empatia, mas aquilo que falam, a empatia, você vê as pessoas, como é que socialmente, como é que vocês veem empatia? Vou até ser professora agora. O que vocês acham que é empatia? Vamos ver. Se colocar no lugar do outro. Se colocar com o lugar do outro. Com qual lente? A sua ou a do outro? Tentar ver da percepção que ele enxerga as coisas, a situação que ele vive, a maneira que ele reage com as coisas que estão acontecendo ao redor dele. Como foi acrescentado, né, o que ele viveu, porque, na verdade, a gente não sabe como ele viveu, o que ele viveu, qual é a sociedade, a parte da sociedade que faltou, que vai acrescentar alguma coisa, eu acho que é assim. Perfeito. Então, como é que eu posso ser empática com uma pessoa se eu estou olhando ele através dos meus olhos? Eu acho que a empatia é exatamente a gente conseguir olhar aquela pessoa com as dificuldades dela, com o contexto dela, com as potências, né, as potencialidades que ela conseguiu desenvolver até lá. Porque se a gente trata a empatia que nem no senso comum tem, né? Eu vou olhar, eu tenho empatia por você, e eu volto e me pergunto, mas o que é empatia? A pessoa responde, é eu olhar você com cuidado, mas você está me olhando com cuidado com seus olhos. E os meus olhos, né? Então, eu acho que é um pezinho que é importante, ainda mais vocês que estão ainda... eu não estou rebaixando o quarto semestre, não, tá? Pelo contrário, eu adorei que vocês estão no quarto semestre, exatamente porque tem muito tempo ainda, no sentido de vocês sugarem tudo que tem para sugar, mesmo, assim, porque o leque da psicologia é enorme, 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 mas isso que eu estou falando, eu acho que serve para qualquer abordagem, seja na clínica, e qualquer função que vocês, psicólogos, futuros psicólogos, vão querer estar, né? Mas não vou prolongar muito vocês. Vamos para a próxima pergunta. Como o psicólogo pode manter imparcialidade quando há um conflito intenso entre as partes envolvidas? Para mim já é mais tranquilo, assim, essa imparcialidade, mas deixa eu tentar lembrar de quando eu estava começando, quando era muito conflitante para mim. Eu acho que a imparcialidade ela é mantida por meio da utilização dos métodos, assim que eu falei. Então, eu nunca juntei o pai e a mãe na mesma sala. Já quis, tá? Não vou dizer que não. Teve uma família em específico que eu achei que daria certo, porque eles até vieram juntos, mas eles não quiseram ser atendidos juntos. Mas esses métodos técnicos padronizados, vamos dizer, as entrevistas semi-estruturadas,
não deixam você sair muito longe. E se você sente a necessidade de sair um pouco da caixa, você tem que ter uma função. Eu acho que essa é a palavra, a função. Se você tem uma função de perguntar algo que você identificou, que você acha que precisa ir um pouquinho mais profundo, vai, mas você tem que ter uma função, porque se você só vai na intuição ou na curiosidade, você se perde. Você se perde. Aí é mais fácil de acontecer uma imparcialidade ali. É mais fácil de você acabar ouvindo, às vezes, uma mulher mais do que um homem, refletir mais sobre a mulher e esquecer daquele homem também. Né? Tô falando da mulher assim porque eu sou uma mulher, você tem mais mulheres aí nessa sala e é mais fácil a gente acabar, digamos, querendo proteger aquela mulher, aquela mãe, né? Então, a escuta equilibrada, de forma concreta, lembrando sempre dessa palavra função, eu acho que vocês podem levar para tudo. Tudo tem que ter função, gente, tudo. Tudo na psicologia tem função. Se você vai fazer, se eu for botar essa garrafa aqui, se eu escolher botar essa garrafa aqui, eu tenho que pensar numa função para ela, não é à toa. A gente não pode deixar as coisas serem à toa, na intuição. E a gente tem que ser cuidadoso, né? Desculpa, peraí. Pronto. Então, deixa eu pensar. Eu acho que também é fundamental que o psicólogo ele mantenha a consciência de seus próprios valores e limites. Então, se eu perceber, já aconteceu, que aquela mãe está muito desamparada, que aquele não está sendo o melhor dia para ela, eu vou tentar amparar ela, vou ser sempre muito realista com a situação, com o contexto, não é para apontar a fragilidade, mas para ela se dar uma nova chance na próxima vez que a gente se encontrar. Entendem? E sempre com... Eu acredito que tem como a gente ser realista e firme e franca com cuidado, sabe? Com empatia. Tem como. E aí, na próxima, vocês podem ter certeza. Você vai apertar, vai sair muito mais. Você vai apertar a laranja, vai sair mais suco ali, vai sair mais sumo dali de dentro. Porque as pessoas chegam muito rígidas, muito frias, muito cautelosas, com medo de você. Eu sinto medo das pessoas. E aí, por isso que eu já quero quebrar o rapport, não sei se vocês já conheceram aí na psicologia, na faculdade, mas é um momento que vocês vão conhecer. O rapport é o início, seja da clínica, seja até no RH. Você tem um rapport que é como se fosse assim, qual vai ser o quebra-gelo? O que você vai fazer para aquela pessoa se sentir mais à vontade de estar sentada do seu lado? Sabe? Então, eu levo isso, assim, para me ajudar nos conflitos intensos. Eu evito envolvimento emocional de todas as formas. Então, sem querer, eles buscam tentar se identificar com você. Então, eu já ouço mãe falando, você é mãe? Porque eu sou nova. Eu acho que vocês já viram que eu sou uma pessoa nova. Eu trabalho com pessoas mais velhas na psicologia jurídica. Se duvidar mesmo, eu fui a pessoa mais nova. E aí eu sofro um pouco disso, assim, falando agora em primeira pessoa, que eu me sinto um pouco subestimada. Então, as pessoas que eu costumo atender, principalmente mães, mulheres, elas tendem a tentar se identificar comigo para me convencer de que elas não foram tão ruins, de que elas não são pessoas ruins. Então, elas ficam tentando se justificar para mim, tentando alguma coisa na minha identidade que elas possam usar como ponte para eu ter associação. Olha essa máquina. Não funciona. Então, eu não me envolvo emocionalmente com elas. Eu não dou espaço para me envolver emocionalmente com elas. Não significa que eu não possa deixar elas confortáveis humanamente, com carinho, se sentindo cuidadas, ok? São coisas, para mim, completamente diferentes. E eu forneço elementos técnicos e teóricos para o juiz. Então, os meus laudos, eu escrevo, eu faço uma análise e eu trago elementos teóricos do porquê para me embasar. Então, não é uma questão só do que eu acho. Não, eu vi isso, por isso, por isso, por isso. A partir desse escritor, segundo fulano tal, a gente pode entender que isso está acontecendo, sim. Então, tem muitas coisas e todos os meus pensamentos, todas as minhas reflexões, e principalmente resultado, eu trago embasamento teórico-científico. Não sou eu, Amanda, que estou achando. São todos esses teóricos atrás de mim e o meu trabalho que estamos achando que isso aqui está acontecendo, né? Eu não ando sozinha nunca. Enfim, e a transparência no laudo,
Enfim, eu acho que dei um todo. Tem mais perguntas? Eu acho que eu fui até 7. Eu acho que são 7. Amanda, eu só queria saber que depois de todo esse trabalho, do laudo pronto, entregue para o juiz, como é que fica o seu papel, sabendo que ele foi direcionado para o pai, ou para a mãe, ou para um cuidador? Qual é o seu papel para finalizar esse trabalho? Sugere outro psicólogo, no laudo você já coloca? Como é que funciona? Essa é a parte mais dolorida. É muito raro você ter continuidade dessa família. Então, muitas vezes eu não sei mais sobre aquela criança, não sei mais sobre os pais. Tem um momento ainda de recurso, então eu vou e coloco o meu laudo. As partes, elas podem entrar com recurso e impugnarem o meu laudo. Então, elas precisam de uma assistência técnica, que também tem que ser um psicólogo, ou psicólogo. E aí, só um psicólogo pode falar sobre o meu laudo. E aí, ele vai lá e fala sobre o meu laudo. E aí, o juiz, ele dá a chance de eu responder aquela impugnação. A partir da minha experiência, eu tenho que dizer para vocês que, mesmo com as impugnações, nenhum trabalho meu o juiz não considerou. Então, até hoje, todos os meus trabalhos, o juiz acatou o meu resultado. Difícil, porque eu coloco nos laudos, e principalmente a maioria deles, posso até dizer, mas tem vezes que eu coloco de forma mais robusta. Eu indico, né, para o pai fazer uma psicoterapia, para a mãe fazer uma psicoterapia, explico o porquê do pai, explico o porquê da mãe, explico por que tal fragilidade, tal potencialidade, para desenvolver isso, isso e aquilo. Hoje em dia, inclusive no laudo que eu estou escrevendo hoje, para botar hoje no PJ, eu estou indicando daqueles pais com as crianças fazerem uma orientação parental, que eu faço também, mas eu não posso me indicar, entendem? Eu não posso escrever o meu nome, eu faço isso também. Eu trago outros profissionais, eu sugestiono tanto profissionais quanto também clínicas, principalmente quando é de justiça gratuita, né? Clínicas de valor simbólico, os lugares das universidades, inclusive, se a universidade de vocês tiverem esse momento de estágio, que eu acredito que deva ter, né? De estágio que vocês atendem a comunidade, depois me enviem um número, porque eu posso indicar. Eu acho que todo mundo se ajuda como comunidade, pensando que só as pessoas que podem pagar podem ter esse tipo de cuidado e autocuidado, e aquela mãe de Brasilândia, e aquele pai de Brasilândia, ele não pode ser um melhor pai ou uma melhor mãe para aquela criança? Então, eles também precisam de uma bengala, mesmo que dure mais, mesmo que ele não consiga ir toda semana, quando ele for lá já vai ser muito bom. Eu sempre saio desse pressuposto. Eu gostaria de poder me indicar, porque eu tenho algumas famílias que eu queria tanto poder acompanhar, mas aí vem a segunda parte. Eu já fui chamada por famílias querendo que o filho fizesse psicoterapia comigo, só que a minha resposta é a mesma, que a partir de questão de ética. Eu só posso pegar o caso, vamos supor, atender aquela criança, ou até atender aquela mãe, que já houve essa procura, quando o caso finalizar. Então, depois que eu não sou mais perito oficialmente do caso, o caso foi finalizado, o juiz sentenciou, eu atendo. Se o juiz ainda não sentenciou, eu não atendo. Existem profissionais. Já vi fazerem o oposto, mas eu mesma não faço, porque eu sei que é errado. Outra pergunta? Acho que está tudo bem, muito claro. Ficou muito claro, a gente gostou muito, Amanda, a gente quer agradecer pelo seu tempo, pelo carinho, e assim, pelos esclarecimentos, foi enriquecedor para todos nós, eu imagino que todo mundo conseguiu absorver alguma coisa que foi muito rico. A gente só queria que você deixasse depois o seu contato, porque se a gente precisar, a gente sabe que você é uma pessoa que gosta de ajudar e passa esse trabalho social e também passar para a gente esse conhecimento que foi riquíssimo. Foi uma aula aqui para a gente. Foi, realmente. Foi uma aula maravilhosa. Eu penso no futuro fazer meu mestrado. Quem sabe um dia eu vou estar sendo professora aí de vocês, ou de quem vai vir depois de vocês. Eu gosto muito da área acadêmica. E é uma coisa que eu estou querendo muito trazer para a psicologia jurídica, porque a gente tem pouca coisa escrita. Então, agora,
eu estou com alguns artigos com outras pessoas saindo da psicologia jurídica para a gente aproximar. Eu também, não sei se vocês têm, mas eu não tive psicologia jurídica na universidade. Não tive nenhuma matéria. Não sei se vocês têm um professor de psicologia jurídica. Eu não tive. E é algo tão bom, tão legal, quando a gente vê o quão importante que é na sociedade, como é que a gente não tem aula sobre isso, né? Então, eu quero trazer cada vez mais perto para a academia. Quem sabe um dia eu vou estar aí com vocês. Eu criei um Instagram, mas vou ter que ser muito sincera. Nem sempre eu consigo postar. Mas eu boto coisas lá da perícia, de criança, de atendimento com criança. É amandalapa.pc. E agora eu estou até muito orgulhosa. Deixa eu pegar aqui o meu e-mail. Depois eu mando ou para a Ju ou para a NET, não sei, para as duas. Com profissionais muito importantes aqui, tanto de Brasília quanto do Brasil. A gente está escrevendo um livro organizado pela Elza de Matos, que também é uma psicóloga muito conhecida dentro da psicologia jurídica, e a gente vai lançar em novembro. Então, eu acho, talvez, como... vou até pegar aqui o nome bonitinho que ficou. Se vocês, quem quiser ir realmente, tem curiosidade em seguir na psicologia jurídica, vai ter... Vocês podem ir lá, vocês não precisam comprar o livro, mas podem ir lá ouvir, sabe? Ouvir a gente. Vai ter uma mesa de roda. Depois, quando tiver o convite bonitinho, eu posso mandar para vocês. Mas o livro saiu nesse nome aqui. Calma, só um instante, gente. Que a gente fechou o nome essa semana. Tá tudo em cima da gente. Oi? Hã? Tá bom. Já acabou. Novos caminhos no direito das famílias. Práticas interdisciplinares e justiça centrada nas pessoas. Eu fiz parte de um capítulo dele que fala sobre a reintegração dessa família, porque eu faço muitas visitas supervisionadas. Então, quando o juiz, e isso não é pela perícia, mas também faz parte da psicologia jurídica, quando o juiz determina que aquele pai ele pode fazer visitas para aquela criança, mas com observação, a mãe, todas as vezes eu fui, vamos dizer, paga também pela mãe. Já aconteceu da mãe e o pai dividirem, mas a maioria das vezes eu só paga pela mãe. A mãe me procura como psicóloga e psicóloga jurídica, aí eu vou e faço das vezes até 6 horas, gente, num sábado, assim, ó, juro. Faço toda essa visita com o pai. Então, eu vou no cinema, eu almoço com essa família, faço parte, e depois eu escrevo, tararararará, meu laudo, minha análise, entende? Mas, às vezes, é isso que, às vezes, a família tem como recurso para estar protegendo essa criança, ou não. Então, aí o capítulo foi sobre isso. Mas é bem legal. Depois, quando tiver certinho, eu mando para vocês. Se vocês tiverem interesse, vocês vão. Acho que vai ser até no congresso, vai ser bem bonito. Acho que a gente tem que trazer pessoas, não só pessoas que já são da área, mas pessoas para defender essa área, do quanto ela é importante, né? Enfim, é o que eu acho. A gente tem uma professora, que é a professora Carolina Prado, que ela sempre está fazendo esses convites para a gente participar nos congressos, doenças raras, né, e crianças atípicas também. E aí, que bom que a gente vai poder juntar tudo isso, porque a gente ficou muito feliz com as suas respostas, e a gente agradece muito. Perfeito, gente. Boa noite. Se vocês precisarem de outra coisa, eu falei só dessa área, mas um outro dia, quem sabe, pode ser de outra área. Estou aqui para vocês, podem ficar com o nome. Aqui para sempre, tá? Com a gente. Eu estou à disposição de verdade mesmo. Muito obrigada, Amanda. Imagina, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Parágrafo. Agora. Parágrafo.